Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que momento especial este, que Deus preparou para que nós aqui estivéssemos, entregando a Ele este culto de louvor, de adoração, de glorificação e também poder sentir a sua presença gloriosa. Louvado seja Deus. Quero ler com os irmãos Evangelho de João, capítulo 9. Do versículo 1 a seguir. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 a seguir, onde diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. E diziam-lhe, pois: como se te abriu os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois: aonde está ele? Respondeu: não sei. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Nesta noite, Senhor, tão especial, Senhor, que nós estamos aqui oferecendo a Ti este culto, meu Deus. Os nossos louvores, o nosso sacrifício pacífico, Senhor, esse culto racional de adoração, que é o que nós temos de melhor a oferecer a Ti, Senhor. Porque riqueza, Senhor, não podem pagar, Senhor. Quem pagará, Senhor, a Tua grandeza, o Teu sacrifício? E o que nós temos é o nosso louvor, Senhor, e Te louvamos, e agora lemos a Tua palavra, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor fala conosco, ainda que nós não mereçamos, ó Deus, mas a Tua misericórdia, Senhor, encobre, Senhor, as nossas faltas, pelas quais, Senhor, eu peço perdão nesse momento, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos alcançar a Tua misericórdia. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sei que é um texto que todos os irmãos conhecem, ou praticamente quase todos, se não todos, né? Texto bastante conhecido. E numa cura que Jesus fez, semelhante a tantas outras, tantos milagres Jesus fez. As maravilhas de Deus em Cristo Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo, manifestando no seu ministério terreno. Em seus 3 anos e meio, cumprindo o seu ministério, foi mais um milagre que ele fez. Mas o que se diferencia aqui nesse texto que nós lemos
alguns versículos acima, Jesus disse: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus sabiam muito bem que lá no Velho Testamento Deus falara: eu sou. E aqui nós vemos a manifestação de Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. O Emanuel, que traduzido é Deus conosco, o Deus que se fez homem, o Deus que se fez carne, conforme o Evangelho do próprio João. Sendo Ele o próprio Deus, deixou o esplendor da sua glória e expressou aqui, em alguns versículos anteriores, um pouco antes desses versículos que nós lemos, Ele dizendo: eu sou. E os judeus bem sabiam que o eu sou eu sou Deus, o eu sou Jeová, eu sou o Senhor. Os judeus sabiam disso. Mas aqui nesses versículos que nós lemos, não somente estava Jesus dizendo que Ele era o próprio Deus, mas agora, através desse milagre, Ele vem a provar que Ele é Deus. Porque é um fato interessante, né, irmãos? Olha o procedimento de Jesus nesse milagre. Às vezes a gente se pega a perguntar: mas por que Jesus cuspiria no chão? Jesus, com todo o poder que lhe fora dada para exercer o seu ministério terreno, Ele poderia simplesmente dizer àquele cego de nascença: vai, seja curado, enxergue, veja. Ele poderia ter feito isso. Mas Jesus agora cospe no chão. E se nós não entendermos o porquê Ele fez isso, a gente não vai conseguir entender a continuação desses versículos que nós lemos. Mas esse dia em que Jesus curou esse cego de nascença, era um dia de sábado. E para os judeus, na sua lei, ali, nas emendas da lei de Moisés, para os judeus, cuspir no chão no dia de sábado fazia lodo. E fazer lodo é o trabalho de obreiro, do oleiro. E isso não poderia ser feito. Mas Jesus, que é Deus, o dono da lei, o dono dos profetas, o dono da igreja, Ele pode fazer o que Ele quer, não contrariando a lei, mas cumprindo a lei na vida dele, e se fazendo justiça por nós, e justificando a muitos agora. Jesus, no dia de sábado, unta o olho daquele cego, e mandou que ele fosse no tanque de Siloé, que significa o enviado, lavasse. E ele foi e fez e foi curado, louvado seja Deus. Mas e agora? Como nós podemos compreender aqui que Jesus está dizendo que Ele é o próprio Deus? Acontece, irmãos, que os judeus acreditam e entendem até o dia de hoje, segundo a sua lei, segundo a sua fé, que um profeta, um sacerdote, uma oração feita por alguém que era usado por Deus, poderia ter curado ou curar um cego que ficara cego na sua existência. Mas eles entendiam muito bem, que só Deus, só o Criador é que poderia curar um cego de nascença. Louvado seja Deus. E aqui ele falara nos versículos anteriores: eu sou. E agora ele provou que ele é Deus. Porque é só Deus que poderia curar um cego de nascença. E Jesus, nesse milagre, curou esse cego, louvado seja Deus, e ele foi e voltou vendo. Mas mesmo Jesus sendo Deus, o único Deus, o próprio Deus, agora se manifestando como homem, eu fico vendo a simplicidade. Que Deus simples, que Deus tão singular, tão amoroso é esse, que Ele deixou o esplendor da sua glória, veio a este mundo, e nós estamos acostumados a dizer que Deus deixou o esplendor da sua glória,
É uma expressão simples, mas às vezes nós estamos no conforto da nossa casa, no conforto do nosso lar, estamos no nosso descanso, e alguém nos chama. Às vezes é difícil da gente deixar ali aquele lugar de conforto nosso. Imagina Deus deixar a sua glória e vir a este mundo, irmãos, como homem, nascido como homem, agora vivendo como homem e passando ali no dia de sábado, diz que ele viu um cego de nascença. Olha que história tão simples, né, de ser contada. Coisa boa, irmãos, é quando alguém nos encontra, alguém nos vê, alguém nos acha. Às vezes nós estamos esperando a resposta de um serviço, de uma empresa, de alguma coisa que nós queremos, e quando vem o chamado, fomos encontrados, fomos achados. É uma coisa boa, que nos alegra, mas estava ali aquele cego que ele não tinha noção do que estava ao redor, porque ele se assentava para mendigar todos os dias. Ele não viu Jesus, mas Jesus agora olha para ele e vê. Que maravilha, né? Um dia também nós estávamos assentados, sem rumo, sem direção, sem esperança, enfermos, com um fardo de bagagem, de problema, situação às vezes difícil na nossa vida. E um dia Jesus nos encontra. Que maneira, de que forma que Jesus te encontrou? Que situação você estava? Ele viu o cego, ele viu você, ele viu a mim, ele vê a todos, ele olha para todos de igual forma. Mas aqui para esse cego ele olhou de uma forma diferente, especial. E para você também, ele tem olhado de uma forma especial. Para você ele olhou, ele te viu de uma maneira especial, ele viu alguma coisa em você que ele queria para ele, e ele estendeu a mão e te trouxe para a sua presença gloriosa. Tirou os problemas, tirou as enfermidades, tirou as dificuldades e te colocou assentado em lugares celestiais, na presença desse Deus glorioso, e lhe deu a oportunidade de ser um adorador e de poder falar com ele. Quando eu ainda era menino, eu sempre gosto de contar isso, nunca eu tinha ouvido falar de Deus. Ouvia vagamente falar de Deus, mas eu não tinha noção de Deus. E quando eu fui chegando na adolescência, começou a idade, né? Vinha um vazio na minha alma. E eu mesmo sem saber que nós tínhamos um Deus que é Salvador. Eu saía pelas ruas, às vezes, sozinho, e eu ficava falando, olhando para o céu e falando, porque eu achava que lá no céu tinha um Deus. Estava tão distante, inacessível, eu não conseguia, mas eu achava que se eu falasse com Ele, Ele me ouvia. E foi assim, irmãos, também na minha vida. Mesmo sem conhecer, Deus olhou para a minha vida. Louvado seja Deus. E você também, irmãos, amigo que nos ouve no seu lar, à distância, também pode ser assim a sua vida. Pode estar assim a sua vida nesta noite, mas Jesus está olhando para você, está te vendo, está buscando encontrar aqueles versículos que foram lidos no Salmo 103, né? Às vezes, o pastor aqui, né? Louve ao Senhor, irmãos. Louve e glorifique a Deus, né? Fica aquela insistência. E se nós procurarmos nos Salmos, existe essa convocação. Louve ao Senhor, todos os povos. Existe esse pedido, esse clamor, para que todos louvem ao Senhor. Mas no Salmo que foi lido nesta noite,
o salmista olhou para dentro dele e falou: ó, minha alma, tudo que tem em mim, louve ao Senhor. Bendize ao Senhor a minha alma. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa os teus pecados. Às vezes a gente fica sufocado, né? As pessoas ficam sufocadas pelo fardo da existência, pelo estresse do dia a dia, e nunca se ouviu falar de tanto estresse como nos nossos dias. Tanto pedido de misericórdia, tanto gemido, tanto ai, tanto clamor, tanta lágrima. Mas é Deus, conforme diz esse salmo, é Ele quem redime a tua alma e te coloca num lugar de esperança, é Ele quem sara todas as suas enfermidades, é Ele que te enche de bens, é Ele que faz justiça, misericordioso e piedoso, e é Ele quem compadece. E Ele conhece a nossa estrutura. Eu até anotei aqui alguns pontos dos Salmos, tão maravilhoso, aquele desejo do salmista, dizendo que a sua alma louvasse ao Senhor, bendissesse ao Senhor. Quem sabe esse cego estava com clamor na alma, estava pedindo no seu íntimo. Ele ouviu falar de Jesus, que passaria por ali, e ele se assentou a esperar. Quem sabe ele me vê? E Jesus viu. E logo correu, a notícia. E vieram os religiosos perguntando: mas como é que foi, Como é que foi? E os religiosos vieram perguntando: quem pecou? Porque às vezes, irmãos, a gente procura a culpa, a gente procura o motivo, a gente procura o porquê. Mas Jesus, mais uma vez, respondeu com tanta simplicidade naquele sábado. Ele falou: foi assim. Nem ele pecou, nem seus pais, nem seus parentes. Eu fico imaginando, como que um cego vai pecar? Um cego que nasceu cego, como que ele vai pecar, Ele depende de favores, ele fica sentado, ele não vê a concupiscência da vida, ele não participa dos prazeres do mundo. E a pergunta tão surpreendente: será que esse cego pecou? Será que os pais dele pecou? Mas Jesus, nem ele, nem seus pais. Então, irmãos, nós não temos que procurar o porquê. Nós temos que saber que, independente do porquê, o Senhor Jesus Cristo está olhando para nós. Está com as mãos estendidas, dando-nos a sua misericórdia, dando-nos a sua graça, o seu favor, e nos dando, acima de tudo, a salvação. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos estar na presença de Deus, deixar todas as barreiras, todos os embaraços, tudo que impede, porque quando nós deixamos todos os embaraços e tudo que impede, não tem cegueira que fica na nossa vida. A manifestação de Deus, a palavra de Deus é revelada, nós conseguimos ver e compreender o amor de Deus. E o amor de Deus é igual para todos, sem distinção, independente da situação em que a pessoa está. O amor de Deus alcança lá nas profundezas e nos tira o homem, o ser humano, do pior lugar que está, mas traz e o coloca na sua presença. Louvado seja Deus. Hoje foi lido, na reconciliação da irmã, que o filho voltou a casa. O filho reconheceu aonde estava, olhou e viu, falou: eu vou ter com meu pai. Que momento especial esse na vida de cada ser humano,
que reconhece quando Deus olha para ele e fala: vem, vem, porque é chegada a hora. E nós, irmãos, não temos mais tempo a perder. Com os acontecimentos dos últimos dias, tudo prova que Jesus está às portas, que está voltando, que breve estará rompendo esse céu com grande estrondo, ao som da trombeta, e soará nos 4 cantos a voz do arcanjo dizendo: louvado seja Deus, chegou a hora, louvado seja Deus. E aqueles que esperam e que permitem ser olhados por Deus, e que o olhar de Deus penetre na sua mente e no seu coração, na vida, e faça uma transformação, esses estarão continuamente na presença de Deus. E ali, naquele lugar, não haverá tristeza, não haverá cegueira, não haverá dor. Mas assim como foi esses momentos, pequenos momentos aqui em que nós louvamos a Deus, e nós sentimos alguma coisa tão gostosa dentro de nós, né? Tão bom, né? Será continuamente assim lá no céu, louvado seja Deus. Eu me lembro que quando nós inauguramos o outro templo ali, na Horizontino Negrão, no ano de 1985, foi convidado o prefeito para vir participar do culto da inauguração daquele templo. Ele dobrou o tamanho, né? Os irmãos se empenharam, adquiriram o terreno do lado, construíram com grande amor, com grande empenho, e chegou o dia da inauguração. Convidou as autoridades da cidade, e o prefeito veio e ficou sentado no primeiro banco ali assistindo o culto. Quando acabou o culto, convidou o prefeito para que viesse ali agradecer, né, externar as suas palavras, e ele chegou, pegou o microfone e começou a falar: olha, igreja, que lugar gostoso é esse? Eu senti alguma coisa diferente aqui nesse lugar, que eu nunca senti na minha vida, e começou a chorar, né? Embora ele não sabia o que era que ele estava sentindo ali naquele lugar, mas todos nós sabemos que é a presença de Deus, louvado seja Deus. E isso é glorioso, irmãos. Isso, irmãos, nos leva a caminhar com mais fé, mais um dia, e mais um dia, de fé em fé, de esperança em esperança. Porque esse sentimento, esse sentir, não é outro sentir, irmãos, a não ser aquele sentir que os discípulos a caminho de Emaús sentiram, que Jesus falava, eles não o conheciam, mas os seus corações ardiam, louvado seja Deus. É esse o sentir. E é isso que quando nós estamos na presença de Deus, aqui não precisa nada glamuroso, não precisa nada chique, não precisa nada tão especial, porque Deus habita num coração simples. Deus procura os fiéis, os sinceros da terra, para que neles possam habitar, louvado seja Deus. E Deus habita num coração sincero, num coração quebrantado e contrito, naquele que derrama a sua vida na presença de Deus, e que se coloca como um cego ali, precisando da misericórdia, do favor, do amor de Deus. E é nessa hora que Deus passa com o seu olhar e te vê aí onde você está. O chamado de Deus é esse: vem, diz a palavra de Deus, recebe de graça o amor de Deus, que é derramado por todos de igual maneira. Deus não faz distinção de pessoa. Na presença de Deus, ninguém é classificado porque é maior, menor, porque se veste melhor, se veste pior, porque possui mais, porque possui menos. Deus olha para cada um e vê a porção do seu espírito que cabe na vida da pessoa. É isso que Deus vê em cada um que tem desejo de bem dizer a Deus, conforme foi mencionado o Salmo
aqui nesta noite, de toda a sua alma, de todo o seu coração. E Deus faz maravilhas, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um. Foi muito bom nós estarmos aqui nesta noite, louvando e glorificando a Deus. Com certeza, irmãos, vamos sair daqui muito melhor do que quando chegamos. Acrescenta a sua fé, a sua confiança, porque por mais ruim que estejam as coisas, é nas coisas ruins é que Deus prova a sua grandeza, louvado seja Deus. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então nós temos que acrescentar a nossa fé e a nossa confiança e saber que a nossa vida, a nossa existência está nas mãos de Deus. Só Ele tem poder sobre a nossa vida, louvado seja Deus. Aconteça o que acontecer, aquele que confia em Deus, louvado seja Deus, habitará no céu do Altíssimo. Aleluia, louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo.